Bom dia, investidores, tudo bem? Bom, essa aqui é uma série que eu pretendo fazer semanalmente aqui com atualizações de alguns dados econômicos, macroeconômicos e também de investimentos. Então, toda semana, nas terças-feiras, a gente atualiza esses dados. Vamos começar aqui, o que a gente vai ver hoje? Temas relevantes, né? A estimativa de juros da reunião do Copom, indicadores econômicos, commodities, Ibovespa e recomendações aí de alguns produtos. Esses aqui são alguns dados que foram divulgados na sexta-feira, né? São dados americanos, mas que justamente aí tem uma grande relevância no peso para decisões de juros aí no mundo inteiro, né? Que basicamente quem decide aí o ritmo aí de, de ajustes monetários aí é os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, né? E conforme eles divulgaram aqui, principalmente os dados aqui de relatório de emprego, payroll, que veio bem abaixo das estimativas, né? O que na teoria que seria um número ruim, né? Mas como o atual cenário aí é de controle de juros, controle de inflação, então uma geração de empregos menores aí reflete aí um controle melhor da inflação americana, né? No mês passado aí teve uma criação de 297 mil, a estimativa para esse mês era de 180 mil, mas ele veio até abaixo, o que para o cenário atual seria uma notícia boa, né? Mas olhando de forma mais longo prazo, né, é um dado ruim, mas para controle de inflação ele acaba sendo um dado bom. O que nos leva a crer que talvez o Banco Central americano, o Fed, já tenha chegado aí num topo de juros americanos, né? Isso aí leva a crer que talvez no ano que vem já comece aí a pensar em quedas de juros por lá. Então também abre mais espaço para nós aqui, mercado emergente, Brasil, né, começar a abrir mais espaço para queda de juros, que aqui nós já estamos antecipados, né? Nós estamos no ciclo na frente, já começamos a queda de juros, mas a gente não sabe até quanto que a gente pode ir baixando os juros sem os Estados Unidos também entrar nesse mesmo ciclo, né? Porque isso acabaria trazendo aí algumas complicações no câmbio, saída de capital estrangeiro e entre outros, né? Mas parece que vem um dado aí positivo para a nossa economia e para a economia americana aí, pensando no controle de inflação. Aqui a gente tem um gráfico, o gráfico do Ibovespa, né? Para quem não tem muita afinidade, é o índice brasileiro, né, de ações brasileiras. A gente vê que ele estava num canal de baixa aí nos últimos tempos, mas que nos últimos dias ele acabou rompendo esse canal de baixa, né? A gente teria que acompanhar aí os próximos movimentos aí para ver se realmente a gente está numa tendência de alta, né? É normal que a gente talvez tenha uma correção aqui, porque ele teve uma subida forte aí nos últimos 4 dias, né? Mas se tivesse uma correção seria bem normal, né? Aqui só para a gente ter uma comparação, né? Semanal, o Ibovespa subiu 4,29% na semana, e bem próximo aí do que o S&P 500, que é o índice americano, né, das ações americanas, que subiu em torno de 5%. Então a gente vê que o mercado brasileiro ele tem uma correlação bem forte com o mercado americano, né? Aqui a gente tem alguma agenda econômica que a gente pode ficar de olho nessa semana, né? Na quarta-feira, alguns dados da dívida e do PIB, assim como também os dados do IPP na China, né, que mostraria aí os dados econômicos aí dos países, que também pode refletir aqui no Brasil, entre outros dados aqui, mas a gente não entra muito em detalhe, mas a gente precisa ficar sempre monitorando essas informações.
Alguns temas relevantes aqui que estão na pauta aí do Congresso também, não vamos entrar em detalhes, mas é importante a gente ficar de olho, né? Mercado de apostas esportivas, desoneração da folha, reforma tributária, subvenção do ICMS, saque aniversário do FGTS, taxação de fundos exclusivos de offshore. Esses aí são alguns pontos aí que estão em tramitação no Congresso, que o governo aí busca novas fontes de arrecadação para atingir a meta de déficit fiscal zero. Né? Até teve umas notícias aí que o Lula comentou que não conseguiria chegar em déficit zero, o mercado não gostou muito, então também são assuntos importantes aí para a gente ficar monitorando. Né? A Eletrobras, né, divulgou na semana passada que teria ações em tesouraria da Transmissão Paulista, né, na verdade a antiga Transmissão Paulista, hoje ISA CETEP, mas que depois retornaram atrás e desistiram da venda dessas ações em tesouraria, né? Talvez algum ponto aí que eles tenham que reaver, porque essas ações aí, elas estavam em garantia nos bancos, então eles estão revendo aí troca dessas garantias para aí sim conseguirem vender essas ações de tesouraria que gerariam um fluxo grande vendedor aí nas ações da ISA CETEP. Ontem a gente teve um evento de macroeconomia do BTG Pactual, né? Alguns pontos aí que foram comentados pelo André Esteves, que é o chairman do banco, né? Que foram até positivos, né? O Fed fez movimentos grandes e acho que estamos no fim desse movimento. Justamente aí a gente pensa que o Banco Central americano esteja no final do ciclo de aumento de juros por lá, né? Isso aí tende a abrir espaço para maiores quedas aqui no Brasil. O déficit fiscal no ano que vem em relação ao PIB será maior que no Brasil. O mercado brasileiro aí talvez esteja performando um pouco melhor, né, na opinião dele. Opinião em relação ao Brasil lá fora muito positiva, acertamos mais que erramos. Aí o André Esteves aí viaja bastante, aí tem bastante contato com o pessoal no exterior, né, investidores estrangeiros, que tem bastante relevância aqui no Brasil. Então eles veem que o Brasil entre os emergentes aí tem aí algumas vantagens, né? Se a gente for olhar aí outros emergentes aí que possam concorrer a, a esses investimentos externos, né, com os mesmos pares, né, seriam Rússia, China e mercado como africano, como a África do Sul, né? Então a gente vê que entre essas cestas aí o Brasil aí está numa posição melhor que tende aí a valorizar, e o Brasil é um grande produtor de commodity aí para o mundo, né? Então, a imagem de neutralidade do Brasil é mais valorizada lá fora do que internamente. Por exemplo, o Brasil, mesmo em situações de conflito aí terríveis aí que estão acontecendo aí no mundo afora, como a Ucrânia, Rússia, a faixa de Gaza ali, Israel, o Brasil tem uma certa neutralidade e consegue continuar comprando produtos aí dos países sem gerar muito conflito comercial. Né? Enfim, tem outros pontos aqui, até fica o convite para quem quiser, está disponível aí todos as entrevistas aí estão disponíveis no YouTube pelo BTG Pactual. Aqui são indicadores econômicos, né, atualizado toda segunda-feira aí pelo Boletim Focus do Banco Central, e em comparação aí com o BTG Pactual. Então a gente vê alguns pontos, né, que não mudaram aí de uma semana para outra, mas se alguém quiser entrar mais no detalhe, pode pausar o vídeo aqui e olhar no detalhe. Né. A gente vê que a perspectiva do câmbio aí é fechar o ano em torno de R$ 5, né, pelo segundo Boletim Focus, e 2024 também nada muito fora disso.
Então a gente vê um câmbio bem estabilizado aí nos próximos tempos. Além disso, né, a taxa Selic, como a gente já pode perceber, que ela está em queda, né? A gente saiu de uns juros aí próximo de 14%, a gente tende aí a finalizar o ano em torno de 9,5%, talvez um pouco mais que isso, mas aí teria que ver mais próximo nos próximos movimentos aí dos cenários. Essa aqui é o calendário de balanços que a gente está na divulgação aqui no Brasil. Algumas empresas que podem impactar relevantemente, como Petrobras aqui na quinta-feira, né? Entre outros balanços aí que podem ser monitorados aí pelos investidores, que pode tomar preço aí no mercado. Aqui seria uma carteira, uma recomendação de ativos. O que seria uma carteira de Smart Hedge? Para quem não tem muita afinidade com renda variável, né, a gente sabe que os ativos eles têm uma volatilidade, né, tanto para cima quanto para baixo. Às vezes o investidor não quer tomar risco, não quer investir em renda variável justamente pelo risco de momentaneamente ficar com patrimônio protegido, negativo. Né? Existe essa ferramenta aqui, que é um produto hedgeado, que faz uma proteção em determinados ativos, protegendo o valor de compra, por exemplo, aqui, proteção máxima 100%. O valor de compra que o investidor vai fazer, ele vai estar protegido naquele valor. Se a ação de repente cair num determinado período, o período de proteção aqui ele é estabelecido em um ano, que seria um, um período mais apropriado, né, para fazer esse tipo de investimento. Então, se nesse período a ação cair, né, o investidor está protegido no valor de entrada, né, em 100%. Ele tem um retorno máximo, né? Vamos tomar o exemplo desse primeiro ativo aqui, que é a TOTS. Ele tem um potencial de alta, o investidor pode surfar a alta do ativo de até 35% nesse um ano, né? Se em algum momento nesse um ano atingir na barreira de alta de 35%, que é um potencial bem relevante aí, se a gente for comparar com a renda fixa, atualmente aí em torno de 12% ao ano. Então ele tem um potencial grande aqui de surfar essa, esse aumento nesse ativo, mas também com capital protegido. Se o ativo de repente cair, o investidor não tem perda. Né? Mas se em algum momento desse período de um ano atingir na barreira máxima de 35%, ou seja, o ativo subiu mais do que 35,65%, o investidor limita o ganho em 10%, mas que não deixa de ser um valor ruim, né? Porque ele teve um potencial de ganho alto, com capital protegido, mas se ele bater, por exemplo, nesse teto aqui, ele acaba limitando o ganho dele em 10%, que ele vai ficar, talvez, nesse período aí, em torno, aproximadamente, na renda fixa, visto que a gente está com a Selic em queda. Né? Então, essa aqui é uma carteira recomendada, são alguns ativos escolhidos pelos analistas, né? O investidor pode fazer uma diversificação de carteira. Se ele fizer uma diversificação desses ativos aqui, alguns ativos podem atingir a barreira de alta, sim, mas ele vai ganhar, por exemplo, a limitação aqui de 10%, ou em alguns ativos até 12%, e entre outros ele pode surfar aí até a barreira máxima. Né? Alguns ativos podem atingir e outros não. Né? Então, na média, ele tem tido uma grande assertividade. Eu até vou mostrar aqui de um total aí de 388 recomendações, a assertividade aí tende a ser de 86%, ou seja, não atingiu a barreira de alta e o investidor surfou toda a alta numa assertividade aí de 86%. Então, para quem investidor que quer ter uma exposição em renda variável, mas com proteção, tem esse produto aí que é muito interessante, né? A carteira de Smart Hedge.
Alguns pontos importantes que eu também queria reforçar, a gente não vai falar em todas as lives, mas como essa aqui é a primeira, é interessante a gente pontuar. Esse aqui é o múltiplo de PL projetado do S&P 500, que seria o quanto a bolsa americana está cara ou barata. Sempre que ela atingir num ponto mais alto aqui, significa que ela está ficando num ponto menos atrativo, ou seja, ela já tá num ponto mais caro, né? Ela já passa aqui num primeiro desvio padrão de alta, então ela começa a ficar mais cara. Se a gente comparar aqui com o mercado brasileiro, a gente vê justamente que o mercado brasileiro está num período mais barato, né? Se a gente for ver o PL projetado nos últimos 12 meses, que seria o preço dividido pelo lucro, né? Então, é uma métrica que a gente pode comparar em qual mercado está mais atrativo que o outro, né? A gente vê que o mercado brasileiro aí está bem atrativo e é justamente nesses períodos aí de queda de juros, como o Brasil já começou a baixar os juros, talvez vai destravar mais potencial aí de valorização quando o mercado americano apontar, uh, prevê aí uma queda também de juros, talvez isso pode abrir, destravar mais valor aqui para o Brasil também. Mas é justamente nesses períodos aí de queda de juros que a renda variável tende a performar bem, né? E bem acima também do que a renda fixa, porque há uma migração natural, como a taxa de juros vai cair, a renda fixa vai ficar menos atrativa e vai trazer mais investidores para a renda variável, buscando um potencial maior de crescimento e que faz valorizar aí ativos de renda variável como ações, fundos imobiliários. E aqui a gente vê que o Brasil está bem descontado, que é um bom momento para se ter exposição ao mercado de renda variável. E para quem quiser, também tem a opção ali de proteção, investir em ações com proteção também. Aqui a gente vê o fluxo de capital estrangeiro, a gente vê que no ano passado teve uma entrada grande aí de capital estrangeiro, o que levou o dólar aí ter uma, 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 uma baixa, né, ou seja, uma valorização aí da moeda nacional, do real. E a gente vê aqui, mês a mês, né, que ele ficou um pouco lateral aqui nos últimos tempos, né, mas a gente vê como o Brasil ainda está barato, tem potencial para ter mais captação de capital de fluxo estrangeiro nos próximos tempos, né? Aqui um gráfico do IPCA, a gente vê que o IPCA está levemente controlado, um pouco acima aí da meta fiscal, mas ainda assim controlado se a gente for comparar com o ano passado. Aqui a gente pode ver que uma das moedas do Brasil que está selecionado em cinza aqui, que ele teve uma boa performance, ele ficou só atrás do peso mexicano, que teve uma performance melhor, mas comparado aí a diversas outras moedas aí, o Brasil aí teve uma boa apreciação da sua moeda. E aqui a comparação aí dos mercados aí na semana, né? Essas aí são basicamente as informações que a gente queria passar. A gente vai atualizar essas informações aí semanalmente. Então, qualquer dúvida que tiver, a gente fica à disposição, principalmente aí para quem quiser tirar mais informações aí sobre a carteira recomendada com proteção, né? A gente vê que é uma maneira inteligente de se investir em ações e sem correr risco de perder o patrimônio, mas com grande potencial de valorização.